Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos do OperaTrade. Vamos continuar o nosso módulo de setup, falando de um último setup hoje, é o setup Knockout, tá ok? Um setup muito simples, um setup que requer somente um saber análise de candles, mas você pode usar um balizador como média móvel. Aqui no caso temos a média móvel plotada de 20, tá certo? De 20 períodos. E no que consiste esse setup? Preço e tendência, a gente já sabe, né? É sempre preço e tendência, tanto de alta quanto de baixa, tá? E quando a gente tem uma pernada de alta, a gente vai buscar o candle que fizer um fechamento, no caso aqui de reversão, sempre de reversão, buscando a média, a gente vai buscar o candle que fizer um fechamento abaixo de duas mínimas anteriores. Aqui no caso temos um exemplo. O preço fechou abaixo de duas mínimas anteriores. Aciona para a gente o gatilho de compra, porque a gente está trabalhando a favor da tendência. 1 centavo acima do candle que gerou para a gente o gatilho. Tá certo? O candle seguinte, não acionando a ordem, a gente pode reposicionar a nossa ordem de compra. Opa! Deu um blackout aqui. Vamos procurar onde é que a gente estava. A gente pode... Rapaz, coisa esquisita. Vamos achar outro exemplo então. Temos aqui outro exemplo. Vamos procurar um outro exemplo. Apagou tudo aqui, rapaz. Vamos ver aqui. Um outro exemplo. Uma estratégia muito simples. Vou procurar aqui. Aqui não deu, aqui demorou. Existem vezes que ele até gera. Eu quero um exemplo bem claro para a gente não ficar nenhuma dúvida, né? Do sistema, do operacional. Vamos ver. Aqui temos um exemplo, mas ele geraria um stop. Aqui temos um bom exemplo. O preço veio, se esticou, se afastou das médias, tudo como a gente quer ver, né? Aqui no caso tem muito pavio, é perigoso, mas também vale pra gente como demonstração. O candle fechou abaixo. Primeiro candle que fechou abaixo das duas mínimas. Aqui no caso fechou abaixo de uma, não validou. Não validou. Vou buscar aqui. Rapaz. Quero que aconteça logo de cara para vocês verem. Aqui temos um exemplo. Preço retornando às médias móveis. Preço fechou abaixo, o candle fechou abaixo do fechamento do candle anterior. Não foi bem o movimento que eu queria mostrar para vocês, mas vocês veem que ele funciona nessa situação também, de figura gráfica, aqui no caso um topo duplo. Ordem de compra posicionada acima, o candle seguinte não acionou, reposicionamos a ordem de compra. O candle seguinte não acionou, o próximo candle aciona o gatilho, colocamos o stop abaixo da mínima, a última mínima feita aqui, no caso. E o preço anda para a gente, dando essa linda oportunidade, esse lindo trade aqui. Tá certo? Vamos ver agora uma situação de análise um pouco mais complexa. No caso do fechamento das duas barras, né? Aqui temos uma entrada que deu stop. Por exemplo aqui. O que a gente costuma fazer? Bastante, inclusive, exatamente para não perder entradas, né? O candle já começou a fazer a correção. Ele já veio e fez aqui pra gente fez essa mínima aqui, mas não fechou abaixo da mínima. Vamos pegar aqui, vamos ver esse aqui, por exemplo. Ele não fechou abaixo dessa mínima, tá vendo? Então ele não aciona, não vira candle gatilho pra gente, tá vendo? Mas aciona uma outra estratégia, que é o 9.2. Então a gente tem que sempre ficar ligado nesses pullbacks que o preço vai dando.
Porque ele sempre vai acionar um gatilho. Se acionar a estratégia nocaute, aciona 9.2. Se não acionar 9.2, aciona 9.3. Então a gente tem que sempre ficar de olho. Olha só. Aqui é nocaute também. Por que é nocaute também? Porque esse candle aqui, ele não fechou abaixo. Ele não fechou abaixo de 2 mínimas. Mas o candle seguinte fechou abaixo de 2 mínimas. Então a gente pode acionar a estratégia nocaute aqui? Pode acionar a estratégia nocaute aqui. Colocamos a ordem de compra acima do candle gatilho que fechou abaixo das 2 mínimas anteriores. E aguardamos o preço pegar. O preço pegou? Não pegou. Fez um candle mais baixo. Deixamos a ordem de compra mais baixa. Acionou o gatilho. A gente vai colocar o stop abaixo do candle que gerou para a gente o gatilho. O trade andou. Andou fazendo pullbacks ainda, olha que coisa bonita, acionando outros setups ainda, que a gente pode fazer uma recompra até aqui. Tá ok? Essa estratégia, eu costumo dizer que ela é a estratégia mãe das estratégias de reversão à média, né? De regressão à média. Porque ela sozinha, ela pode dar para você várias outras estratégias, junto. Vários outros setups junto, como a 9.2, a 9.1, tá certo? A outra estratégia que a gente estava vendo anteriormente, a primeira estratégia que a gente usa aqui é a estratégia de preço de fechamento de reversão, um nome bosta, mas é o nome da estratégia, né? Vou rebatizar essa estratégia aí. Aqui na venda, acionou o gatilho? Não acionou o gatilho, mas o próximo candle acionou o gatilho. Você vê? Vamos procurar outro exemplo. Isso aí não foi muito bom. Aqui acionou o gatilho, fechou abaixo de 2 mínimas. A mínima do candle vermelho e a mínima do candle de alta, do último candle de alta. Colocaremos a ordem de compra aqui em cima. Exatamente acima do candle que gerou o gatilho, que fez o fechamento abaixo das 2 mínimas. Acionou o gatilho, não acionou o gatilho. Podemos remanejar aqui o gatilho. Fez um outro candle mais baixo. Podemos remanejar. Eu costumo remanejar ele no máximo 3 vezes. Essa seria a última vez que eu mexeria. E o preço andou, fazendo barras de força, inclusive. O alvo da operação, novamente, vai de cada um, né? Pode ser Fibonacci, pode ser a condução pela média de 9, aí vai de cada um saber como conduzir o seu day trade aí, tá certo? A gente já ensinou várias formas de se conduzir o trade, então acho que não tem muito segredo, né? Essa aqui foi da aula anterior. Bom, basicamente é isso, não tem mais muito o que demonstrar para vocês, para falar para vocês sobre essa estratégia. Estratégia knockout é uma estratégia bastante assertiva, não precisa nem de médias móveis, funciona em qualquer tempo gráfico, é boa para swing trade também. Então, assim como a maioria das estratégias para médias móveis são boas para swing trades, para longos prazos. Beleza? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Treinem bastante, façam replay de mercado, validem as estratégias que vocês aprendem, os setups que vocês aprendem, tá ok? Isso é muito importante para confiança até mesmo do operacional de vocês. Por hoje é só, forte abraço.